Olá pessoal, vamos então para a análise tática e técnica do grupo G, grupo do Brasil, tá? Vamos falar então de Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, talvez gastando um pouquinho mais de tempo aí com a seleção brasileira. Abrindo um parênteses aqui, nessa análise tática e técnica nós não vamos discutir convocação de Daniel Alves, convocação de Martinelli, convocação de Pedro, ausência na convocação de Gabigol, de Cássio, de Renato Augusto, de Gustavo Scarpa, nada de Rodinei, tá? Então fica aqui assim, vamos discutir as opções táticas que o Brasil do Tite tem para essa Copa, para enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões. O Brasil traz aquilo que eu gosto, tá? O Brasil tem opções táticas bastante diferentes e que mudam muito o jeito de jogar, com peças com pequenas alterações. O Brasil me parece muito definido com 4, 5, 6, com 8 jogadores. 3 peças me parecem que ainda vão mudar durante a Copa. Muito definido. O Alisson é o goleiro, tá? Temos uma linha de 4 com 2 laterais e 2 zagueiros. Os 2 laterais devem ser Danilo, com uma função até mais defensiva, como vem jogando muito na Juventus como zagueiro, e devem ser Marquinhos e Thiago Silva pelo centro. E na lateral esquerda, Alexandre. Tranquilo, não vejo mudança nenhuma a caminho nessa zaga. Para volante, Casimiro é incontestável, acho que não vejo mudança também, tá? Temos nesse primeiro esquema, que acredito que o Brasil vai começar a Copa com ele, não sei se vai terminar, um esquema com 2 volantes na frente dessa linha de 4, que é o Casimiro incontestável e o Fred. Logo à frente, sobram 4 vagas. O Tite gosta de jogar com uma linha de 3 e um atacante. Vamos pensar nessas 4 vagas, que eu acho que é aqui, e trazer depois um pouquinho o Fred para essas 4 vagas, então seriam 5 vagas que vem o dilema do Tite. Nessas 4 vagas de meio para frente, me parece muito definido o Neymar, jogador essencial no esquema do Tite, bom jogador, e não vai sair da seleção. E o Paquetá. O Paquetá é aquele cara que consegue conversar, consegue trocar passe, consegue se aproximar do Neymar com eficiência. Então me parece que Neymar e Paquetá também não saem do time. Então aqui nós temos 2 posições do meio para frente, mas vou deixar o Fred aqui em stand-by porque a gente vai mexer nele já já. A primeira opção é com o Fred, tá? O Brasil começa assim na Copa e vai sobrar aí uma opção, são 2 vagas. Um atacante de beirada e um atacante mais centralizado. O atacante de beirada, eu acredito que possa ser tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas a princípio eu acho que o Tite está dando preferência pela direita, tá? Se for um atacante de beirada pela direita, vai ser o Rafinha. Ele é o titular da direita. E centralizado me parece o Richarlison. Então me parece que o Brasil estreia com esse time. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandre, Casimiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison. Aí você já vai falar assim, mas você tá de brincadeira comigo. Você vai deixar o Vinícius Júnior no banco? Eu não vou deixar ninguém porque eu não sou técnico da seleção, tá? Mas vamos para a primeira alteração que eu ainda vou chamar dentro do mesmo esquema tático. Pode ser que ele opte por um atacante de beirada do lado oposto que seja o Vinícius Júnior. Tá tudo bem. É o mesmo esquema tático, é a mesma montagem tática, mudando só peças. O Brasil continua jogando da mesma maneira com 4-2-3-1, mudando só o lado que vai ser mais incisivo, saindo o Rafinha da direita, entrando o Vinícius Júnior na esquerda. Esse é o primeiro modelo, mas eu acredito, para evitar a revolta do povo brasileiro, que vai ser o Rafinha pela direita. Segundo modelo. Segundo modelo, como é que a gente pode fazer esse segundo modelo? Saca o Richarlison, tá? E entra com 2 pontas pelas beiradas. Então você não tem o Richarlison e agora se você tem o Rafinha de um lado e o Vinícius Júnior do outro. Sobrou Paquetá e Neymar. O Neymar tem essa capacidade muito tranquilamente de ser um falso 9. Desce pela área, circula essa área, ele vai ser esse falso 9. Falso 9 que pode ser muito importante, por exemplo, no jogo contra a Suíça, que pode ter um buraco ali entre as 2 linhas. Podemos ter o Neymar aí jogando contra a Suíça ou jogando contra qualquer um, tá? Então esse esquema me traz de novo um 4-2-3-1
só que esse um falso que seria o Neymar, tá? Seria um centroavante falso, vindo muito ali buscar a bola com o Paquetá e deixando aí tanto o Vinícius Júnior quanto o Rafinha, um de cada vez, sendo mais incisivo para entrar na área, tá? É um esquema que eu gosto muito. Acho um time mais produtivo. Gosto mais até que o primeiro, que é onde teria um jogador de beirada e um centroavante. Que nós teríamos 2 de beirada e um centroavante falso. O famoso 9 falso. E o terceiro, que é o que o Brasil inteiro gosta mais, só que eu concordo que não sei se é possível jogar com um esquema desse contra uma Sérvia, talvez até seja contra uma Suíça, contra Camarões mas quando pegar um Portugal, uma França, uma Argentina, não sei se é um esquema que fica muito pouco protetivo, tá? Fica um negócio meio aberto, acho complicado. Qual seria esse esquema? Por isso que eu deixei o Fred ali, ó. Vocês lembram do Fred? Deixei o Fred de lado. Saca-se o Fred e o Brasil joga com um único volante, o Casimiro. O Paquetá consegue fazer essa função de ser um segundo volante no 4-2-3-1, tá? O Paquetá vem, não da mesma maneira que o Fred, marcando muito menos, mas ele consegue fazer esse segundo volante, como ele fez na última data FIFA, principalmente no jogo, acho que Tunísia e Gana, acho que foi contra Tunísia e Gana, tá? Ele fez muito essa função, de um volante mais meia. O Neymar compõe essa linha de 3 pelo meio, e aí nós temos nas duas beiradas Rafinha e Vinícius Júnior. E na frente Richarlison. É um time que fica com um poderio ofensivo sensacional, mas eu não sei até onde o Paquetá consegue fazer essa função de proteção, tá? Então, vamos ver. Acredito que seria até interessante o Tite testar o primeiro, com um pela beirada, contra a Sérvia, que é um time fisicamente mais forte, a gente vai falar disso já já. Testar o segundo, onde eu saco um centroavante, coloco um 9 falso, que esse 9 falso é o Neymar, tá tudo tranquilo, faz muito bem essa função, e 2 atacantes pela beirada. Aí, se for pensar no jogo contra a Suíça, é interessante ter esses 2 pela beirada, inclusive um pela beirada esquerda. Por quê? Porque você tem o Shaqiri jogando do lado direito, num potencial físico já em declínio, tá? Então seria interessante contra a Suíça você ter um atacante incisivo pelo lado esquerdo. E o terceiro poderíamos usar contra Camarões, um time mais frágil, menos preparado técnico e taticamente, como vamos ver. Então talvez 2 volantes de contenção não seria tão interessante, já que o Paquetá consegue desenvolver essa função, tá? Então esses são os 3 esquemas que o Brasil deve colocar na Copa. Não vejo outro, a não ser que seja num momento aí de desespero para tentar uma classificação. E lembrando, as funções dos laterais, quando eu falei de Danilo e Alexandre. Tirando aquele esquema que é o primeiro, que o Brasil joga com um atacante pela beirada, por isso o Tite deve usar pela direita, tá? Porque o Alexandre tem mais capacidade ofensiva do que o Danilo para fazer essa função da esquerda. Se ele usa o Vinícius Júnior pela esquerda, ele precisa usar o Danilo pela direita. Acho mais difícil, tá? Então por que eu acho que o Tite vai preferir o Rafinha pela direita e não o Vinícius Júnior pela esquerda? Pelos laterais que nós temos. O Alexandre é mais capaz de atacar essa linha esquerda do que o Danilo. Então aí eu ponho um atacante de beirada na direita e na esquerda eu espero o apoio do Alexandre, tá? Essa é a justificativa porque que naquele primeiro esquema que tem o esquema A1 e o A2. O A1 seria com o Rafinha, o A2 com o Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Alexandre é mais capaz de atacar do que o Danilo, tá? Não tem nada a ver com Rafinha e Vinícius Júnior. Esses são os 3 esquemas do Brasil para vencer o grupo e para tentar vencer a Copa. Vamos agora analisar primeiro a Sérvia, depois a Suíça, tá? Tem aqui várias anotações, então vai ser difícil ser rápido, objetivo, mas vamos tentar. Essa Sérvia mudou muito depois que ela deixou de ir para a Euro. Nós tivemos aí uma troca no comando, tá? Quem sumiu foi o Stojkovic. E a evolução foi muito rápida. O Stojkovic conseguiu encaixar peças aí. E é um time fisicamente muito forte. É um time que leva... O Brasil tem um aborrecimento aí, tá? Se a gente for lembrar, a base desse time foi campeão mundial sub-20 lá em 2015. Esses jogadores que em 2015 tinham 19, 20 anos, hoje têm 26 e 27.
Só pra gente lembrar, eu trouxe uma lista aqui, ó. Rajkovic, goleiro do Mallorca, que vai ser titular provavelmente, jogou naquela final que ganhou do Brasil. Veljkovic, zagueiro do Bayern, que deve ser titular, estava naquela final. Milinkovic-Savic, estava naquela final. Zivkovic, na final. Mitrovic, na final. Então, é um time que bateu o Brasil numa final de Mundial, tá? Então tem que ficar de olho. Um time fisicamente muito forte. Vamos para a escalação desse time. No gol, eu acredito em Rajkovic, se bem que o Milinkovic-Savic, que é o irmão do craque, está crescendo muito e é um goleiro melhor para bolas longas. Tipo de jogo que a Sérvia gosta de jogar. Então vamos ficar entre Rajkovic e Vanja Milinkovic-Savic, tá? Vamos ver o que ele vai decidir. Acho que o Milinkovic joga, até por ser irmão do craque. Joga com uma linha de 3 zagueiros, tá? Com o Milinkovic, outro, vocês vão ver que os nomes aqui são assim mesmo, tá? Outro Milenkovic, esse jogador da Fiorentina, lugar é dele, ninguém vai tirar. No meio da zaga, o Veljkovic, jogador do Bremen, que é o jogador que distribui, tem uma saída de bola e um passe muito bom. E na esquerda, o Pavlovic, que é jogador do Salzburg, que é muito criticado devido ao quê? A maioria dos gols contra a Sérvia vão sair ali, mas não é culpa dele, tá? A gente vai ter logo na linha de 4 que eu vou mostrar para vocês, o Kostic, que fez carreira no Frankfurt, jogou muito bem no Frankfurt, agora tá na Juventus. Ele é um ala pela esquerda, mas ele é quase um ponta esquerda. Então, assim, aquele buraco sobrecarrega o Pavlovic. E aí ele é criticado, tá? E até porque daquele lado, quando joga com 2 volantes, um saindo mais que por jogo, quem joga ali é o Sergei Milinkovic-Savic, que vai deixar mais vulnerável ainda esse lado esquerdo da Sérvia. Mas vamos lá. Linha de 4, com 2 alas, pela esquerda o Kostic, tá? Jogador que tem um cruzamento sensacional, uma finalização sensacional, é um jogador incisivo, agressivo, jogador muito interessante, tá? Na direita, a opção pelo Lazovic, acho que fica um pouquinho de lado, por já ter um lado muito forte. Então, o que a gente deve ter? Deve ter aí o Zivkovic entrando nessa ala direita, porque já é mais um meia, vai conseguir fechar pelo meio, vai conseguir trazer uma consistência melhor, já que a esquerda é muito ofensiva, tá? Os 2 volantes. Ali a gente tem uma dúvida, na verdade, como que o Stojkovic vai jogar, principalmente quando ele enfrentar um Brasil. Vamos pensar na Suíça primeiro. Na Suíça deve jogar o Gudeli e do lado dele o Sergei Milinkovic-Savic, tá? Que é um meia que consegue sair, mas vai estar funcionando como 2 volantes. À frente deles, o Tadic. E do lado, gente, um ataque forte demais que vem aí com o Mitrovic de um lado, pivô, jogo aéreo, jogador forte demais, fazedor de gols. E do outro lado, o Vlahovic, que cresceu muito. É um jogador também forte, mas tem mais mobilidade, tem uma arrancada, tem uma incisão e um domínio maior. E quem vai estar servindo eles, já que o Milinkovic-Savic está de zagueiro, é o Tadic, tá? Jogador que está numa fase boa no Ajax há muito tempo, um jogador de uma criatividade muito grande e que desequilibra com as suas jogadas. Então, olha, do meio para frente, o Gudeli, o jogador mais de marcação, um jogador, aí você tem Sergei Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic, na esquerda Kostic e do lado de Zivkovic. Um time muito forte. Não acredito que jogue assim com o Brasil, mas acredito que jogue assim contra a Suíça e contra Camarões para ganhar os jogos e para ganhar a vaga. Contra o Brasil, o que eu acredito aqui que ele vai fazer? Na vaga que era do Sergei Milinkovic, jogando como um segundo volante, que é um cracaço ali da Lazio, ele deve trazer o Sasa Lukic, tá? Para jogar do lado do Gudeli. Então ele joga com o Gudeli e com o Lukic. Sobe o Milinkovic para a posição do Tadic, tá? E deve sacar ou o Mitrovic ou o Vlahovic. Acredito que vai sacar o Vlahovic, porque o Mitrovic é um jogador para jogar sozinho, como centroavante mais importante. Então na frente deve ficar Mitrovic e Tadic, que também é um time muito bom. Assim, se eu fosse arriscar muito aqui, eu poderia falar para vocês que a Sérvia, até pelo possível chaveamento, pela força, se tornando uma realidade, pode ser a Croácia do Catar. Então, mesmo com 3 estrelas, William, vai ter uma Dinamarca com 4, mas que não sei, vamos ver, mas
que eu acho que eu já espero mais, eu espero menos da Sérvia, mas pode ser que a realidade seja diferente. Suíça, vamos à Suíça agora. A Suíça tem menos opções, menos saídas, é um time ainda mais... Ele não é tão burocrático que nem aqueles burocráticos da Europa, mas ele ainda é mais durão, tá? Como é que a Suíça deve jogar aí nessa Copa que vem para tentar tirar a Sérvia, tá? Lembrando também que o Iaquim, que é o novo técnico, assumiu logo depois da Euro, fez algumas mudanças. A Suíça era um time mais ofensivo e menos burocrático, se transformou num time menos ofensivo e mais burocrático, tá? Ele tira a linha de 3 zagueiros, coloca uma linha de 4 zagueiros e muda um pouco o jeito da Suíça jogar no último ano. Quem que é o time da Suíça, na minha opinião? Sommer, goleiro do Mönchengladbach, goleiro que está vivendo um ótimo momento na Bundesliga já faz alguns anos, e quem assistiu o jogo do Bayern com o Borussia Mönchengladbach viu que é um goleiro excelente, tá? Ele fechou o gol, acho que ele fez no mínimo aí, num jogo que o Bayern massacrou, umas 10, 12 defesas muito boas. Então, é o goleiro da Suíça, um grande goleiro. Pela direita a gente tem o Widmer, que é um jogador que vai ser mais incisivo, vai apoiar por esse lado direito. Na zaga, eu acredito que devemos ter o Akanji, que parecia numa situação difícil, o Dortmund não quer mais, comprando um monte de jogador, renasce no final da janela de transferência indo para o City, mesmo não sendo titular, mas treinando em alto nível com o Guardiola. Vem um jogador muito melhor aí, o Akanji. Do lado do Akanji, devemos ter o Elvedi, que tem uma saída muito boa de jogo, e pela esquerda, eu acredito no Ricardo Rodrigues, acho que não vai mudar muito isso, tá? O time joga, na minha opinião, com 2 volantes no 4-2-3-1. Esses 2 volantes são Freuler, que teve uma campanha sensacional na Atalanta, tá? Um momento sensacional na Atalanta, agora foi pro Nottingham. E, para mim, o grande nome do time, o Xhaka. Tá jogando no Arsenal, um jogador que consegue sair com a bola, consegue ser ofensivo na marcação. Então, um jogador muito completo nesses 2 volantes. Para mim, aí, um dos grandes nomes dessa Suíça, o Xhaka. Na linha de 3, na verdade, numa linha de 3, onde o meio, ele funciona quase como um volante que se junta com Freuler e Xhaka, que é o Djibril Sow, tá? Ele vem ali numa linha de 3. Diríamos que ele é o volante mais ofensivo, mas ele não é um meia. Falar que o Djibril Sow é um meia não é isso, tá? Ele é um volante, jogador do Frankfurt, e que vai funcionar ali como esses 3 volantes que sabem jogar. Freuler de um lado, Xhaka do outro e Djibril Sow no meio. As 2 pontas, as 2 beiradas, do lado direito o grande problema da Suíça e o grande craque da Suíça. O Shaqiri já não joga mais numa liga europeia, já não está com aquela intensidade, joga uma MLS que não tem o mesmo nível de comprometimento de uma liga europeia. Então ali pode ser que até o Brasil se aproveite, tá? A direita da Suíça vai ser uma direita mais fraca. E lembrando, a esquerda da Sérvia é forte demais, tá? Então ali, se eu fosse o Tite, colocaria Vinícius Júnior. Então como é que a gente vai fazer com o Shaqiri, que está num nível técnico e principalmente físico, já de caída, com o Widmer que apoia muito, e aí você vai pôr Kostic nas costas dele pela Sérvia e Vinícius Júnior pelo Brasil. Acho que a vida da Suíça está meio difícil nesse grupo. Então eu acredito na Sérvia. Continuando aqui na Suíça, o lado esquerdo da Suíça é o lado que traz bastante dúvida. O dono da vaga ali é o Rubem Vargas, tá? Eu acredito que o Okafor possa aparecer aí com o Embolo vindo para ser centroavante. O Embolo sendo centroavante, um centroavante diferente do Seferovic, mas o Iaquim traz esse time com o Embolo de centroavante. O Rubem Vargas, eu acredito que é o titular, mas eu acho que está na hora do Okafor, vem jogando bola, é um jogador interessante, é um jogador envolvente. Acho que o Okafor traz mais resultado para a Suíça, principalmente num jogo contra a Sérvia, que vai decidir a vaga, do que o Rubem Vargas, tá? Mas naturalmente Rubem Vargas aí e o Embolo fazendo um jogador mais de mobilidade, mais o centroavante. O Okafor pode jogar na ponta e o Embolo continua ali, ou numa situação mais crítica da Suíça, desesperada, tendo que alçar bolas, o Embolo vem para essa esquerda no lugar do Rubem Vargas, ou mesmo no lugar do Djibril Sow, tá fazendo um time bem ofensivo com o Embolo, Shaqiri,
Só que aí no desespero, tá? Tô desesperado, preciso ganhar a vaga. Você joga o Okafor e joga o Seferovic de centroavante. Essa seria uma opção de desespero. E além desses dois, temos no grupo do Brasil Camarões. Camarões que vem para a Copa por um daqueles milagres, né? Camarões enfrentava na eliminatórias da África a Argélia. A Argélia infinitamente superior. Camarões perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0. Depois, na Argélia, conseguiu se fechar com a Argélia jogando muito melhor e fez um gol, 1-0 para Camarões. Foi para a prorrogação, tomou 1-1 aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, gol que classificava a Argélia e que era o justo. A Argélia tinha um dos grandes times da África, só que aí, aos 18 minutos do segundo tempo da prorrogação, Toko Ekambi foi lá, fez o gol e classificou Camarões. Um time que vem com falhas, com grandes problemas, mas que vem para tentar surpreender as três outras seleções que são favoritas. O Song assumiu, acho que o Eto'o botou ele lá, são grandes amigos, tá? Assumiu para fazer um trabalho de 1 ano. Traz o Onana como goleiro, indiscutível. Traz uma linha, na minha opinião aqui, de 4 zagueiros, tá? 2 laterais e os 2 zagueiros. Deve ter o Collins Faye, que acabou de sair, ter uma transferência meio absurda, foi para um time árabe, não vem jogando, diminuiu muito o ritmo da liga. No meio, devemos ter o Nicolás Nicolú e o Castelletto, e na esquerda, Niholu Tolu, tá? Jogador do Seattle Sounders, que joga MLS. Como um volante ali, ou um goiê, deve ser o volante. De um lado o Onglá, do outro lado o Anguissa, jogador que tem que ficar de olho, vem jogando um futebol muito bonito no Napoli, principalmente nos jogos da Champions, vem se destacando bastante. É um jogador que pode fazer uma diferença aí nesse time do Camarões. Temos o Nigamelu, que é mais um ala aberto que funciona como armador. O Toko Ekambi e o Aboubakar. Alterações aqui que devem acontecer. Choupo-Moting está jogando muito bem no Bayern, está entrando, fazendo gols. Deve pedir passagem em Camarões. Numa situação aqui de colocar Choupo-Moting e Aboubakar junto, ela pode acontecer. E até o Toko Ekambi. O que a gente vai fazer com esse time de Camarões? Ele vai fazer 3 volantes, ele já jogou assim, tá? Quem são os 3 volantes? O Ongoye, o Onglá e o Anguissa. Uma linha de 3 volantes e 3 atacantes. Choupo-Moting, Aboubakar e Toko Ekambi, tá? É uma opção? É uma opção. Vai fazer isso contra seleções mais fortes? Acredito que não. Deixar o Choupo-Moting no banco vai ser difícil. Então, é uma bomba aí pro Song resolver. E vamos ver o que acontece. Grupo que para mim tem Brasil em primeiro. Grupo que para mim tem Sérvia em segundo. E falta só o grupo H, último grupo de Cristiano Ronaldo. Até lá, grande abraço a todos.